tem a ver com a minha história de vida, né? A minha história de vida é marcada por muitas sobrevivências, por muitas mortes simbólicas e sobrevivências e, e renascimentos, literalmente. Com 1 ano de idade, eu conto isso em O Que Será. Com 1 ano de idade, minha mãe recém-parida de um outro filho, minha mãe, no momento que ela tinha 2 bebês, eu e meu irmão, porque ela engravidou muito, com 1 mês de parida de mim, ela engravidou do meu irmão. E imagina para uma mulher nordestina, muito filho para cuidar, 2 bebês. E eu, claro, com 1 ano de idade, tive um problema de saúde sério, de desnutrição e diarreia, difteria bom, meu pai e minha mãe acharam que eu estava morto, que eu tinha morrido e ao fim e ao cabo eu não tinha morrido, né? Eu conto essa história bom. Então tem a ver com essa história de sobreviver à miséria, à pobreza, de você interromper a reprodução da pobreza, porque a pobreza é uma reprodução, né? Os filhos dos pobres, em geral, são pobres, que têm filhos pobres, e a pobreza se torna uma reprodução. E você romper esse ciclo é um desafio, porque tem todo um discurso liberal e neoliberal sobre meritocracia, que esconde as injustiças que vão colocando a gente nesse lugar. Então, você ser uma subjetividade que interrompe esse ciclo, sendo ainda mais uma pessoa gay, vítima da homofobia, como eu sou e fui, a vida inteira serei, provavelmente, não é fácil. Então, isso não é fácil, mas isso traz um certo treinamento da vida, para você renascer, para você criar forças, para você desenvolver estratégias de sobrevivência, né? Conscientes e inconscientes, de recuo e avanço, de você saber a hora de recuar, de você se saber ferido e, portanto, não se entregar, de você... É difícil ensinar essas coisas, não sei como é que eu vou dizer isso. E, ao mesmo tempo, parece tão... Ficar falando, se autoelogiando, eu detesto ficar fazendo isso, mas é isso. A minha vida inteira eu sobrevivi, tem a ver com essa história toda, né? E isso me faz ter mais que esperança. Eu digo que a nós não nos cabe só a esperança, ficar à espera. Nos cabe agir, ser ativistas. E por isso eu me identifico tanto com o presidente Lula, com a história dele, porque a história dele é a minha história. A história dele é a história de tantos outros que rompemos esses ciclos de pobreza, essa tentativa de nos colocar nesse lugar subalterno. E nós rompemos isso porque nós viemos com uma coisa que não sei explicar, uma força que nunca seca, um talento que a gente não sabe de onde veio, se foi o café com farinha que a gente comeu na infância, se foi a farinha de mandioca, se foi... A gente não sabe dizer de onde veio isso, mas a gente veio com isso. Eu, ele, Marielle, outros tantos. E esse sistema está sempre tentando interromper a gente, ou prendendo a gente, acusando com mentiras e prendendo a gente, ou nos transformando em inimigos públicos, ou nos executando, como executaram a ela. Ou seja, eu me identifico com ele por isso. E olha que eu tenho ainda uma relação... Eu sou gay, então eu sofro uma discriminação ainda que o presidente Lula desconhece, porque ele é um homem hétero, então ele não passa por essa discriminação, mas ele é um cara sensível, e sempre foi nessa sensibilidade de um homem hétero, que teve uma educação machista, que gosta de futebol, corintiano roxo, né? Um cara ali, metalúrgico, que convive nesse ambiente muito machista, que é um ambiente dos operários, da indústria automobilística, dos sindicatos. Esse cara tem uma sensibilidade e me acolhe com o maior afeto possível. Eu tenho com ele uma relação paterna. Eu me emociono quando eu falo dele, porque ele acabou figurando como um pai na minha vida, simbólico, porque eu perdi meu pai em 2001, mas eu sempre tive problemas com meu pai, conflitos com meu pai, e portanto, eu tinha que transferir esse amor para uma figura que encarnava isso. E Lula, em 89, já era essa figura. Eu era um menino, não podia votar nele, mas ele já encarnava isso. Então, eu tenho essa relação emotiva com o presidente Lula, além de reconhecer a injustiça que pesou sobre ele, né?
ele também tem essa capacidade de renascimento, o cara que sobreviveu ao câncer, que sobreviveu à prisão, que sobrevive há anos a essas mentiras. Como não ter identificação com esse cara? Como não me ver nele? E como não lutar contra essa força que é o antipetismo? Que, na verdade, o antipetismo tem a ver com tudo que eu estava dizendo antes, com essa direita, essa extrema-direita que se organizou, lavajatista, bolsonarista, e aí essa mistura entre lavajatista e bolsonaristas, né? E precisamos compreender que os lavajatistas seguirão existindo, apesar da Lava Jato ter acabado, os bolsonaristas seguirão existindo ainda que a gente vença Bolsonaro, porque lavajatistas e bolsonaristas são a extrema-direita, e a extrema-direita, ela sempre existe, ela está sempre como um foco de infecção ali, pronta para ameaçar as democracias, para trazer o autoritarismo de volta. Nossa, eu perguntei sobre coragem e medo, e você traçou um arco imenso sobre política popular no Brasil, sobre a ideia de uma possibilidade popular de política, um tipo especial de político popular, que vem de um certo local, na existência, que na verdade também é uma forma de ser, que tem múltiplas possibilidades e que floresce de certas maneiras, em alguns casos, que geram uma potência emocional impressionante. Sim. Eu costumo dizer que a gente é aquele tipo de flor, sabe, que nasce no asfalto, contra todas as possibilidades, você vê brotar ali uma flor, né? Que com toda a beleza que carrega, ela também está sempre ameaçada, né? Ela se torna visível, né? E, portanto, por ser visível no meio daquelas condições inóspitas, ela é vulnerável, ela traz beleza, ela encanta, e por isso mesmo ela é vulnerável.